Opa, galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos abordar um parâmetro que é comum a gente ter nos robôs que a DS Coding faz, que é o parâmetro de unidade de medida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho, porque isso ajuda a gente a sempre ganhar mais visibilidade. Também pode deixar sugestões nos comentários e tirar suas dúvidas. Então, bora para o vídeo. Então, a gente tem aqui o parâmetro de unidade de medida. Aqui eu estou pegando um exemplo do Automatizador Pro, mas a gente tem em versões de MT5 também, então o princípio é o mesmo. Então a gente sempre vai ter um parâmetro de unidade de medida que vai escolher a forma que a gente vai normalizar, sendo por points, pontos, ticks, pips, porcentagem do preço atual, vezes o ATR, vezes o STD, ou vezes a amplitude do candle. Esses quatro últimos aqui pode ser que não tenha no seu robô, então eles geralmente ficam em robôs mais complexos, mas esses quatro primeiros aqui são mais comuns de ter. Caso não tenha no seu, você acompanha só a descrição dos quatro. Lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o nosso canal do Discord e do Telegram, onde é que a gente sempre fica postando novidades em relação a DS Code. Então, vocês sempre vão ter um parâmetro de unidade de medida e um parâmetro de distância ou alvo, ou onde é que vocês vão colocar o valor que vai ser normalizado para essa distância de medida. Então, o points aqui, por exemplo, se eu colocar 10, vamos considerar o valor de 10 padrão para todos os ajustes. Então, eu configurei a minha distância, o meu alvo ou o outro parâmetro que seja que define, e aí vou escolher a minha unidade de medida. Então, qualquer variação de ocorra, por exemplo, desse 0.89810 para 0.89811 seria a variação de um point. Pontos. A opção de pontos, ela ignora tudo que está atrás do ponto do preço do ativo. Então, tudo que estiver atrás do ponto ou da vírgula é ignorado. Então, se você colocar, por exemplo, que nem a gente colocou 10 ali, de 0 até 10,89,915 seria a variação de 10 pontos. Então, é mais utilizado em ativos como índice e dólar do que em ativos de Forex, porque Forex a variação costuma ser mais pequena. Seria uma variação muito grande de 10 pontos aqui. Por isso, no Forex, ativos como EURUSD e esses, costuma se utilizar points, porque aí ele pega a variação desde aqui de trás da última casa. A próxima opção que nós temos é ticks. A opção de ticks, ela vai variar de cada ativo, então vocês precisam fazer um teste para ver a variação que vai acontecer no ativo. Por exemplo, no índice, o índice, a variação de preço dele é de 1 em 1 ponto, mas o preço válido para compra, a variação de ticks ali é de 5 em 5 pontos, então lá um tique valeria 5 pontos no índice. Então, vocês podem testar para ver conforme se ajusta na cotação do ativo de vocês. Pips. A opção de pips, ela pega quando o ativo tiver 5 ou 3 casas decimais, que é o caso desse daqui. Então, quando o ativo tiver 5 casas decimais, a variação de pip vai ignorar a última casa. Se o ativo tiver 3 casas decimais, que nem no caso do SDJPY, então o pip também vai ignorar a última casa. Então, por exemplo, com a variação de pips, esse 0.899115 aqui, ele consideraria como 0.8991 e aí somaria os 10. Então, 10 pips aqui seriam para 0.9001, que seria a soma de 10 pips. Então, ele ignora a última casa decimal. Isso se o ativo tiver 3 ou 5 casas decimais após a vírgula. A próxima opção que nós temos é a porcentagem do preço atual. Então, basicamente, por exemplo, aqui seria 10%. Então, se eu tenho um preço X de 0.89915, seria a mesma coisa que somar 10% ou subtrair 10% desse preço. Vezes o ATR, que nós temos aqui também outra opção. Então, deixa eu voltar o 10 aqui. Então, vezes o ATR, ele vai pegar o indicador ATR, vocês provavelmente vão ter um parâmetro para configurar aqui, no caso, auxiliar STR, ele fica visível ou ele está oculto com padrão 14 definido por padrão. Mas que nem nesse robô aqui nós temos o auxiliar ATR e o auxiliar
std, que é utilizado também para ali. Aqui vocês configuram então o parâmetro do ATR. O que o robô vai fazer? Ele vai pegar o parâmetro que vocês colocaram, por exemplo, 10, e vai multiplicar o valor do ATR por 10. Então, digamos que o ATR ali esteja valendo 1, então a distância retornada após o cálculo vai ser o 1 vezes o 10 que vocês colocaram aqui. Então, seria 1 vezes 10. Se vocês colocarem 5, então ele vai pegar 5 vezes o valor do ATR, e aí vai jogar o stop loss ou a distância que for configurado nesse alvo. O STD aqui é a mesma função, ele pega o valor do indicador STD e multiplica pelo número que vocês colocarem no parâmetro de distância, alvo ou parâmetro referente aonde é que vocês configuram o valor de multiplicações ou distância. O vezes amplitude do candle também é uma opção que nós temos aqui. Então aqui ele vai pegar esse último candle aqui, esse candle aqui, vai pegar a amplitude dele, então a máxima. Aí ele vai pegar, por exemplo, o parâmetro que vocês colocaram aqui em distância e vai multiplicar por esse valor que ele retornou. Então, em cima disso, calculando a amplitude do candle. Eu espero ter conseguido explicar no vídeo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar nos comentários. E no vídeo de hoje seria isso, eu vou ficando por aqui.